Bom dia, vocês aqui presentes, bom dia o pessoal que está em casa. A gente vai dar início agora ao nosso terceiro e último encontro da Lei 8.112/90, a lei que estatui o Estatuto do Servidor Público Federal. Eu me chamo Diego Edton, sou professor aqui de Direito Administrativo, só concursos e afins, e vamos lá, porque vocês já me conhecem. Então, na aula passada, na segunda aula da Lei 8.112, a gente ficou de falar, aliás, ficou de resolver uma questão. E aí eu trago ela aqui agora para a gente resolver essa questão que está aí no módulo de vocês. Se vocês já acompanharam aí, já localizaram? Então quem está em casa também localiza, porque foi nesse ponto que nós paramos na aula passada. A gente viu os afastamentos, as licenças, vimos também o direito de férias, as gratificações e tal. Vimos também o direito de petição, né, nos últimos assuntos da aula, e ficou faltando essa questão aqui. Vamos resolver. Diz assim: relativamente ao regime disciplinar dos servidores, analise as afirmativas a seguir. 1. A Lei 8.112 prevê que ao servidor é proibido ausentar-se do serviço durante expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. Verdade. O servidor é proibido de ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Ele precisa dessa autorização, ele não pode sair dessa forma. 2. A Lei 8.112 prevê que ao servidor é proibido recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Verdade também. Sempre quando precisar atualizar os dados cadastrais do servidor, ele não pode se recusar, né? Ele é proibido de se recusar. E é interessante também a gente relembrar algumas coisas. Logo quando o servidor ele toma posse, ele deve apresentar os documentos dele, mais a declaração dos bens. Então ele declara todos os bens que ele possui, declara também se ocupa já outro cargo público, para poder a administração pública ter os dados completos dele lá no que a gente chama de assentamentos do servidor. O assentamento, que é o histórico dele lá, os dados. Então, aí, eventualmente, ele vai ter que ser chamado para atualizar esses dados. 3. A Lei 8.112 prevê que ao servidor é proibido manter sob sua chefia imediata, encargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil. Verdade também. Tá? Verdade também. Então, as nossas 3 afirmativas são verdadeiras, o que nos dá o gabarito da letra B. Então, B, se todas as alternativas estiverem corretas, é o nosso gabarito aí para essa questão que a gente ficou de resolver na aula passada. Ok? Então, vista essa questão que ficou pendente, vamos iniciar agora o estudo das penalidades administrativas que podem recair sobre o servidor público. A Lei 8.112, ela traz 3 tipos de penalidades, quais sejam a advertência, a suspensão e a demissão. Claro que na demissão a gente engloba outras coisas também, como por exemplo, cassação da aposentadoria, porque quem está aposentado não pode ser demitido, né? Ele está inativo, então ele vai ter a sua aposentadoria cassada, ou então a cassação da inatividade, que não está na ativa, vai ser cassado também, caso cometa alguma infração que gere aí essa demissão. Mas é importante destacar isso, porque existem, às vezes, as questões do concurso, elas colocam outras afirmativas diferentes para confundir, como, por exemplo, multa, advertência verbal, não pode advertência verbal. Nada disso é uma espécie de penalidade. Penalidades são essas 3 principais, mais a cassação de aposentadoria, enfim. Então, a primeira penalidade que a gente vai observar, então, olha só até aqui. Toda aplicação de penalidade deve observar a ampla defesa e o contraditório. No que consiste essa ampla defesa e o contraditório? O direito à ampla defesa é aquele de produzir provas lícitas. Isso é ampla defesa. Já o contraditório
é a possibilidade de participar do processo. Então, o contraditório é ficar frente a frente, né? Você poder não só ser acusado, mas também se defender, também manifestar-se, também participar, consultar os autos. Isso constitui o contraditório. A ampla defesa, ela constitui-se na possibilidade de produzir todas as provas admitidas em direito, todas as provas lícitas. E o servidor, para ser condenado, até ele ser condenado, deve-se passar por tanto uma sindicância quanto um processo administrativo disciplinar. A gente vai ver a diferença entre os dois, que contemple a ampla defesa e o contraditório, para poder ele ter a possibilidade de se defender e não ser surpreendido com uma penalidade, tá? Então, as penalidades previstas no artigo, não o artigo é ótimo, né? No artigo 127 da Lei 8.112 são advertência, suspensão, demissão, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, pode ser cassada, e a destituição do cargo em comissão ou função de confiança. Tá? Essas três aqui equivalem a uma demissão propriamente dita, mas como eles são da aposentadoria ou na disponibilidade, a gente chama de cassação. Então vamos ver a advertência, a nossa primeira penalidade. Porque para estudar essas penalidades, a gente tem que estabelecer um grau. A depender do tipo de infração que o servidor cometa, ele vai sofrer uma espécie de penalidade. Uma penalidade que vai variar de acordo com a natureza. Se a natureza da infração é leve, se a natureza da infração é grave ou gravíssima. Isso vai variar. A advertência é a mais branda das penalidades. Qualquer servidor ele pode levar uma advertência, seja ocupando um cargo efetivo, seja ocupando um cargo não efetivo. E vale ressaltar que a advertência deve ser sempre por escrito. Oi. Então, a advertência, como uma penalidade do servidor, ela deve ser sempre por escrito. Não podemos pensar em uma advertência verbal como uma penalidade nos termos da Lei 8.112. Tá? Então, só para a gente relembrar também algo que eu falei para vocês na última aula, em relação à identificação das penas. Eu falei assim, olha, nós temos 3 penas, advertência, suspensão e demissão. Vamos memorizar a suspensão, que são 2 hipóteses principais, e daí a gente consegue diferenciar uma ação do servidor que vai resultar numa advertência e uma outra ação que vai gerar numa demissão, que é muito mais grave. E eu falei assim, a suspensão no servidor, ela pode acontecer principalmente 2 possibilidades. A primeira, quando ele acumula ilicitamente 2 cargos que não eram permitidos acumular. Então está lá o choque de horário, ele acumulando esses 2 cargos, ele pode ser suspenso. Ou quando o servidor, a lei diz assim, comete a outro servidor atribuições que não são daquele cargo. Então um chefe pega um escrivão e coloca ele como motorista. Então esse chefe que fez isso, ele pode levar a pena de suspensão. Então nós temos essas 2 primeiras penalidades de suspensão, e o resto vai acabar sendo ou demissão ou advertência. E aí fica mais fácil a gente diferenciar as modalidades que geram advertência de uma demissão, porque demissão são aquelas coisas mais graves relacionadas a dinheiro, desvio de dinheiro, problemas patrimoniais dos bens públicos, enfim. A advertência são questões mais simples, conforme a gente viu naquele mapa mental aí do material da gente, de vocês. Vocês receberam já Receberam, né? Não? Mas já, eu não sei que dia foi, mas já foi disponibilizado. Depois vocês viram lá na secretaria os materiais, os mapas mentais que faltavam, aí a gente já incluiu no material complementar, tá? Não vai ser nenhum que a gente vai usar hoje não, já foram os usados, passados.
Então, a gente tem um prazo de prescrição. Para vocês se lembrarem, o que é prescrição? Prescrição é aquele período de tempo que alguém tem para processar a outra pessoa, digamos assim, né? Trocando em miúdos. É o tempo que eu tenho para processar alguém. A administração pública também tem um prazo de prescrição para aplicar a penalidade de advertência. E esse prazo de prescrição é de 180 dias. A administração pública tem até 180 dias para aplicar a advertência ao servidor público que comete uma infração. Então, esses 180 dias, é importante a gente lembrar, aliás, ressaltar que não é do dia em que ele cometeu a infração, mas sim do dia em que se teve ciência de que essa infração aconteceu. Então, contados da ciência, da infração. É contado da ciência da infração justamente para não beneficiar o servidor, não beneficiar a torpeza do servidor, no sentido de ele fazer alguma coisa, esconder aquele ato, e aí passa 180 dias e ele está livre de levar uma advertência ou até mesmo a outra penalidade, como a gente vai ver. Então é do dia em que se tem ciência que ele cometeu aquela infração. E qual é o instrumento para a apuração da advertência? Vai ser a sindicância. A gente vai ver lá na frente, daqui a pouco, qual é a diferença entre a sindicância e o PAD, o processo administrativo disciplinar. Vamos por hora ficar com essa informação e lá na frente a gente vai diferenciar e retomar essa diferença entre sindicância, PAD e aplicação na advertência, suspensão e demissão, tá? Quem é a autoridade competente para aplicar a advertência? O chefe imediato. Então, o chefe imediato do servidor que cometeu a infração, que tem a competência para aplicar aquela penalidade. Ok? E existe um registro no assentamento. A partir do momento em que o servidor leva uma advertência, isso vai ficar registrado no assentamento dele, ou seja, lá no histórico, nos dados do servidor. Esse registro é importante porque ele gera alguns efeitos. Como, por exemplo, se o servidor leva uma advertência hoje, e aí esse prazo de registro no assentamento, ele fica lá durante 3 anos, porque também não pode ser eterno, não é uma pena perpétua que fica lá registrada. Ela fica registrada durante 3 anos. Porque se durante esse prazo de 3 anos o servidor comete outra infração, que ele deveria levar outra advertência, aí ele já não leva mais uma segunda advertência. Ele já vai ser suspenso de forma direta. Então, esse registro no assentamento, ele tem essa função, sobretudo, para penalizar o servidor com uma suspensão no caso de reincidência. É o que diz aqui, penalidade de suspensão no caso de reincidência no período de 3 anos. É por isso que se faz, dentre outros motivos, é por isso que faz o registro no assentamento. E também tem aquela questão, às vezes o servidor que leva muitas penalidades não vai ter dificuldade em ser promovido pelo comportamento e tal. Então tem uma série de informações que são relevantes, é por isso que se registra essa advertência do servidor. Então vamos lá, o prazo de prescrição é de 180 dias, a advertência deve ser sempre por escrito, e deve ficar registrado durante 3 anos, pois caso o servidor seja reincidente, ele vai ser suspenso de forma direta, ok? Então vamos ver agora a suspensão. A suspensão eu vou aplicar nos casos de infração consideradas de natureza grave pela Lei 8.112. E aí nós temos 2 hipóteses que eu já falei, né? Aquela de cometer a outro servidor atribuições que não é do cargo dele, ou acumulação de cargos chocando o horário. Então essas são as possibilidades que geram suspensão. Mas a gente tem algumas outras hipóteses espalhadas que eu reuni aqui que geram a suspensão também. Por exemplo, a primeira a gente já viu, no caso da reincidência. Se ele for reincidente na advertência, ele vai sofrer uma suspensão. E os casos também que não se aplica a demissão. Para mim isso não quer dizer nada. Ali fala assim, vai aplicar a suspensão nos casos em que não se aplica a demissão. Óbvio, né? Se não vai ser um, vai ser outro. Então não traz muita informação aqui. Agora tem essa informação aqui do servidor
que é uma suspensão um pouco diferente, porque ela não tem um prazo da suspensão comum. É o caso do servidor que se recusa a se submeter a exame médico. E aí esse servidor poderá ficar suspenso por até 15 dias. O servidor que se recusa a se submeter a exame médico, ele pode ficar suspenso por até 15 dias aí. Então, é aquele exame médico, às vezes anual, que se faz o servidor para ver como é que está a saúde e tal. Se ele se recusa, ele pode ficar por até 15 dias suspenso como uma forma de penalidade. E lembrando o seguinte, quando ele fica suspenso, ele fica sem receber. A ideia da suspensão é essa. Eu estava até brincando na aula de ontem, porque senão seria férias, né? Não seria suspensão, não seria uma penalidade. O servidor ficar 15 dias ou até 90, como a gente vai ver no caso da suspensão, recebendo, aí não seria uma penalidade efetiva. Então, qual é o prazo máximo dessa suspensão? A lei ela fala em um limite máximo, ela não fala em um prazo fechado. Ela diz, olha, o limite máximo de suspensão, 90 dias. O limite máximo é de 90 dias. Então, o servidor ele poderá ficar suspenso até 90 dias. Mas aqui tem uma questão interessante. Qual é a questão? Às vezes, não é vantagem, não é conveniente para a administração pública manter esse servidor suspenso. Imagine um órgão público que tem poucos servidores e muito trabalho. E aí, se suspende um servidor, se tira aquele servidor, gera maior acúmulo de trabalho e isso é ruim para o órgão. Então, a administração pública ela pode perceber que esse servidor saindo de lá vai ter prejuízo. E ela, mesmo aplicando a suspensão, ela pode chamar ele de volta para ficar trabalhando, mas essa pena de suspensão ela vai ser convertida. Veja, não é que a multa seja uma penalidade, mas converte em multa na base de 50% do dia trabalhado. Então, ele vai trabalhar durante esse período aqui, recebendo 50% do que ele deveria receber a título do seu vencimento ou remuneração. A diferença é o seguinte: o vencimento é o salário básico. É o salário que está na lei, sem nada, o salário seco. A remuneração é o salário seco, básico, mais as vantagens que o servidor recebe. Então, isso pode variar de acordo com a conversão aí que a administração pública fizer. Mas o fato é que ela pode converter em multa na base de 50%, o servidor volta a trabalhar. Para ele é bom também, porque ele não receberia nada. Então, ele vai receber 50%. E para a administração pública também evita um prejuízo, né, no caminhar aí da sua atividade. Tá? Lembrando que multa não é penalidade mais uma vez. E a principal consequência dessa suspensão, além de não receber o salário, né, além do cancelamento dessa remuneração, é o fato de que aquele tempo em que o servidor está suspenso não vai ser contado nem como tempo de serviço, nem para sua aposentadoria. É como se fosse um intervalo aí no trabalho do servidor. Não vai contar para a sua aposentadoria, além dele não receber a remuneração também. São as duas principais características dessa suspensão. Ainda sobre a suspensão, a gente tem que falar também no prazo de prescrição. Porque se lá na advertência eu falei um prazo de 180 dias, aqui na suspensão o prazo vai ser maior, pois a natureza da infração é maior. Então a lei ela dá um prazo maior justamente para que coisas mais graves não passem despercebidas. É por isso que a suspensão... tá. A colega perguntou aqui, e nos dias em que... no período em que houver a conversão em multa, né, esse período vai contar? Aí nesse caso conta, porque ele está trabalhando, porque foi convertido. Eu falo que não conta o da suspensão. A suspensão pura não conta. Agora, se converter, vai contar porque ele trabalhou. Então, se lá na advertência o prazo era de 180 dias, aqui na suspensão o prazo será de 2 anos. Lembrando, mais uma vez, é contado do conhecimento do fato, a partir do momento que você tem ciência do fato. E qual é o instrumento para a apuração? A gente viu que a gente tem a sindicância e o PAD.
Aqui vai variar a depender da quantidade de dias que este servidor vai ser suspenso. Porque se for até 30 dias, basta uma sindicância. Se for mais de 30 dias de suspensão, aí deve-se abrir um processo administrativo disciplinar para isso. Então, sindicância para um prazo máximo de 30 dias e um PAD para os demais casos, um caso maior do que 30 dias. A colega está perguntando assim, e quando passa mais de 30 dias, ele passa da sindicância para o processo administrativo ou já pode um processo administrativo? Já é possível, não precisa, a sindicância ela não é um pré-requisito para o processo administrativo disciplinar. A administração pública pode começar um PAD logo de início. Ela não precisa fazer sindicância, não. É uma opção. É uma opção. Se ela tem, digamos assim, se ela tem uma convicção mais forte. Porque qual é o objetivo da sindicância? É investigar. A sindicância é um momento de investigação. Mas se a administração pública ela já tem indícios fortes de que ele cometeu aquela infração, ela pode abrir logo um PAD e começar diretamente pelo PAD. Então, a sindicância não é um pré-requisito para a instauração de um PAD. Pode acontecer ou não, mas não é obrigatório. Primeiro ter a sindicância para depois ter um PAD. Então, se for até 30 dias essa penalidade, quem vai aplicar é o chefe imediato. Se for mais de 30 dias, será a autoridade superior à chefia imediata. Também tem registro no assentamento. Fica lá registrado no servidor. Só que aqui o prazo é maior. Se lá na advertência ficava por 3 anos, aqui ia ficar por 5. A suspensão fica registrada por 5 anos. E aqui a gente não tem aquela regra da lei, pelo menos uma regra legal, de que em uma segunda suspensão gera uma demissão. A gente não tem essa regra aqui. Essa regra só vale para advertência. Claro que vai contar muito ele ser reincidente, e isso pode agravar a penalidade dele, a situação dele, e gerar até uma demissão. Mas não é um pré-requisito, não. Então, essa é a suspensão. A próxima é a demissão. A demissão é usada para as penalidades de natureza gravíssima. Então, de natureza gravíssima. Para o servidor efetivo, né? E o inativo que erra sofre a cassação da inatividade, ou como a gente viu, a cassação da aposentadoria, da disponibilidade também. A gente tem essa infração da demissão prevista no artigo 132, que a gente vai analisar daqui a pouco. E o prazo de prescrição é de 5 anos. Aqui você vê que o prazo vai aumentando. Na advertência, o prazo de prescrição é 180 dias. Na suspensão é de 2 anos. Na demissão, o prazo de prescrição é de 5. Tá? E o instrumento utilizado deve ser o PAD. Então, para até ter sindicância prévia, mas para demitir um servidor tem que ser um processo administrativo disciplinar. Então, qual é o contexto que a gente vê? Na advertência, eu posso advertir ele somente por meio de uma sindicância. Abro uma sindicância e aplico a advertência. Por meio da sindicância também, eu posso aplicar uma suspensão de até 30 dias. Então, sindicância para advertência e suspensão por 30 dias. PAD eu vou usar sempre quando houver uma demissão, é obrigatório usar o PAD, ou quando houver uma suspensão por mais de 30 dias. São os casos mais graves que a lei elenca aí para essa situação. Então, ainda sobre a demissão, quem é que tem a competência para demitir o servidor? A gente não pode esquecer que estamos falando de servidores federais. Então, é o chefe máximo do órgão, do poder em que ele trabalha, que vai ter a competência para demitir esse servidor. Então, se é do executivo, é o presidente da República. Se é do legislativo, é os presidentes das casas do poder legislativo, senador, deputado. Se é do poder judiciário, é do Tribunal Federal, né, os tribunais federais, e pelo Procurador-Geral da República, no caso do Ministério Público. Tá? Então, é claro, não é o presidente que vai ficar investigando nada, mas a demissão, a assinatura tem que vir de lá. Registro em assentamento também,
tá? Só que aqui não vai ter o cancelamento do registro. Na demissão a gente viu que cancelava. Depois de 3 anos cancela. Na suspensão a gente viu que depois de 5 cancela. Só que na demissão não precisa cancelar, porque se ele está demitido, fica lá registrado como demitido para sempre. A não ser que ele seja reintegrado, e aí é outra história. Mas na demissão tem um registro de assentamento, mas não há prazo para esse cancelamento. E a principal consequência dessa demissão, a gente vai ver daqui a pouco, que existem algumas situações de demissão em que o servidor fica proibido de retornar ao serviço público para sempre. Ele não pode nunca mais ocupar na mesma esfera, no caso da esfera federal, ele não pode nunca mais ser servidor na esfera federal. Mas isso são algumas hipóteses que a gente vai ver, não é sempre não. Porque, em regra, ele pode ser demitido, fazer outro concurso e voltar para outro cargo. Mas se ele for demitido por algumas razões, sobretudo relacionado com dinheiro, ele não vai poder fazer um novo concurso para o âmbito federal. Tá? Acho que a gente vai ver agora as situações. Deixa eu ver aqui. Não. Os tribunais federais é o judiciário. No judiciário é o Tribunal Federal. Ministério Público. O Procurador-Geral é o responsável por demitir no Ministério Público. Tá? Então, quais são os casos para demissão? Eu elenco esses aqui, a lei traz, aliás, mas a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro, crimes contra a administração. Se o servidor comete crime contra a administração, ele vai ser demitido. Então, dê uma olhada primeiro na natureza das questões, para vocês perceberem o quanto isso não ensejaria uma simples advertência. Olha as situações: improbidade, aplicação irregular do dinheiro público, lesão ao cofre público. Imagina causar uma lesão ao cofre público e você só recebeu uma advertência. Seria desproporcional a ação do servidor e a pena que foi aplicada. Então, qualquer crime que ele cometa contra a administração vai ser uma hipótese em que ele pode ser demitido do serviço público. Eu vou falar sobre isso. Abandono de cargo. Então, o servidor que falta sem justificativa por mais de 30 dias consecutivos. Isso é considerado um abandono. Faltou 30 dias seguidos, é considerado um abandono de cargo. E aí ele vai ser demitido. Da mesma forma, inassiduidade habitual. É quando o servidor falta 60 dias ou mais interpolados num prazo de 12 meses. Então, alguns servidores, eles não faltam os 30 dias, justamente para não ser demitido. Então falta 15, vai um dia, vai uma semana, vai na outra, aí na outra falta de novo. Então, a lei também visa a penalizar esse tipo de situação. Então, você conta, se ele faltar por mais de 60 dias no prazo de 12 meses, ele pode ser demitido por inassiduidade habitual. Ou seja, é uma pessoa que ele não é muito assíduo. E o prazo para contar são 12 meses. Agora, cuidado, porque não são os 12 meses de janeiro a dezembro. Tá? São 12 meses a partir do momento que ele começa a faltar. A partir do dia da primeira falta, a gente conta os 12 meses para verificar se esse servidor realmente está faltando por mais de 60 dias ou mais para ser considerado inassiduidade habitual. Porque se fosse de janeiro a dezembro, ele iria ser favorecido. Aí ele faltaria, por exemplo, 59 dias no ano. Aí quando virasse o ano, renovava. E aí ele faltava mais 59, então não é de janeiro a dezembro. É 12 meses seguidos. O servidor também que comete improbidade administrativa. Improbidade administrativa, a gente tem uma lei específica dos casos que são considerados improbidade administrativa. Muitas vezes, a improbidade administrativa é o mau uso do dinheiro público, questões de desvio de verba, violação de princípios, quando existe o enriquecimento ilícito. A gente tem várias hipóteses que são consideradas improbidade. Então, enriquecimento ilícito, dano ao erário. Erário é cofre público. Muitas vezes, essas situações aqui, são situações em que podem ser duas ao mesmo tempo. Por exemplo, ele pode cometer o ato de improbidade administrativa e ao mesmo tempo ser crime. Não é uma coisa, não são hipóteses diferenciadas necessariamente. A ideia da lei é contemplar o máximo possível de possibilidades para poder. Não, mas existem os crimes no Código Penal tipificado
como crime de servidor público, crime de prevaricação, concussão, tem vários crimes lá previstos. Então tem que ser aqueles crimes que estão no Código Penal. Esse crime contra a administração pública tem que estar aquele ali. Se não for naquelas previsões, não pode ser considerado crime. Porque no direito penal, assim, no direito penal a gente não pode usar a analogia para condenar ninguém. São exemplos: prevaricação, concussão, concussão, com 2 S's, concussão, deixa eu ver mais um: prevaricação, concussão, peculato, também são crimes contra a administração pública, está no Código Penal brasileiro. Tem vários, tem um capítulo lá bem, tem várias. A ideia da administração pública é abranger mesmo as hipóteses para a demissão. Então, incontinência pública e conduta escandalosa. Incontinência pública, ele tem a ver com a questão de atos sexuais, tá? Tem mais a ver com a questão sexual. O servidor aí que é pornográfico e que fica lá, enfim, na administração pública, praticando esses atos libidinosos, então ele pode ser demitido com base na incontinência pública. Conduta escandalosa, aí é o servidor mesmo que faz o escândalo na administração pública, sei lá, dá um show lá, quebra tudo, então pode ser considerado uma situação para demissão. A insubordinação também, quando ele deixa de obedecer ordens, tá? Quando ele não obedece ordens, a insubordinação também é uma hipótese de demissão. Ofensa física também. Aplicação irregular do dinheiro público. Então, falou em dinheiro, a administração pública logo demitir, né? Pelo menos deveria. Revelação de segredo do cargo, quando ele ocupa algum cargo público em que ele possui um segredo, o segredo é confiado a ele, dados confidenciais do governo, ele acaba revelando, ele vai ser demitido. Lesão aos cofres públicos, quando ele causa lesão, seja desviando dinheiro, seja deixando de arrecadar, enfim, é uma lesão ao cofre público. Dilapidação do patrimônio, onde ele destrói o patrimônio público, também é uma espécie de uma situação que gera demissão para servidor. Corrupção e prática de crime contra licitação. Então, fraudar licitação, violar envelope, qualquer crime contra licitação também é relacionado. Então, coisas relacionadas a crime e a dinheiro, a gente aplica a penalidade de demissão. São as mais comuns aí para o serviço público. Vai. A gente vai começar o curso de licitação, se eu não me engano, em junho. Em junho a gente vai ter uns encontros para falar, são 4 encontros, eu acho, para falar sobre licitação, a lei de licitação. Então, existem situações aqui em que o servidor público, ele ao ser condenado, tem uma série de outras situações para ele devolver o dinheiro. Como assim? Então, a demissão ou destituição do cargo em comissão, quem seja a indisponibilidade de bens, ressarcimento horário e ação penal. São situações nas quais, se ele cometer, ele vai ter a indisponibilidade dos bens, ou seja, os bens ficam bloqueados, ele não pode vender, não pode negociar, ficam indisponíveis, justamente para garantir que ele vai devolver o dinheiro. Então, vai ter indisponibilidade do bem, ele vai ter que fazer ressarcimento ao erário. Erário é cofre público, tá? Erário é o cofre público. É que nem essa situação agora aí da Petrobras, né? Da Lava Jato. Lava Jato, que muitos tiveram os seus bens. Isso, bloqueia os bens para poder. Tiveram que devolver o dinheiro. Exatamente. Aos cofres públicos. Exatamente. Ele tem que devolver o dinheiro. E aí, para evitar que eles comecem a passar por nome de parente, para poder evitar fraude, aí eles bloqueiam os bens, né, judicialmente, para poder pagar a dívida. Ou às vezes bens que são oriundos até mesmo do que ele roubou, que ele furtou, enfim. E a ação penal, ele vai ser condenado também na esfera criminal, em separado. Então, o servidor que comete improbidade administrativa, o servidor que aplica irregularmente o dinheiro público, o servidor que causa lesão aos cofres, o servidor que causa dilapidação do patrimônio ou corrupção. Então, falou em desviar dinheiro, a administração pública quer que devolva, a lei quer que ele devolva para a administração pública. Então são as hipóteses aí que vão gerar indisponibilidade de bens, ressarcimento horário e ação penal.
penal para este servidor público. E é interessante também o seguinte, apesar de não ter nessa lei, mas é um dado bem interessante, esse ressarcimento ao erário é uma ação que ela é imprescritível. Ou seja, não importa o tempo que passar, até a demissão prescreve, mas o ressarcimento erário, o dever de devolver o dinheiro, ela não vai prescrever nunca. Então daqui a 30 anos, 20 anos, pode se descobrir que o servidor fez alguma coisa, ainda que a administração pública não cobre, daqui a 20 anos pode se cobrar, porque ele tem que devolver o dinheiro ao erário.